Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração, um culto onde faremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então prepara aí os seus elementos, o seu pão, o seu suco, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia. Sejam todos muito bem-vindos e aproveita que o culto está apenas começando e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e um bom culto. Paz!
Amém, queridos. Glória a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, cultuando ao Senhor, mesmo que pela internet, através desse canal, mas é muito bom receber você, muito bom receber a sua família, uma alegria muito grande estarmos juntos, adorando ao nosso Deus e cultuando ao nosso Deus. Amém? Agora é aquele momento muito especial, onde você tira uma foto bem legal com as pessoas que estão aí com você, mas se você estiver sozinho, não tem problema. Tira uma foto bacana, pega o seu melhor ângulo e você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais, porque é o nosso Minuto Conexão. Então prepara aí o seu celular, eu vou contar até 3, e no 3 você vai tirar uma foto e vai ter 1 minuto para fazer a postagem, marcar os seus amigos, evangelizar, transmitir a alegria do Senhor através dessa foto. Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Estamos de volta agora para esse momento tão poderoso do nosso culto, que é o momento de entrega, de devolução, de reconhecermos que tudo que somos e tudo que temos é pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E hoje é o primeiro domingo do mês, eu quero ler aqueles 2 versículos poderosos para abençoar o nosso mês, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Queridos, a gente percebe aqui de forma muito clara, no verso 9, o princípio poderoso, o princípio abençoador, que vai nos fazer caminhar em vitória. O Salomão, ele diz para honrarmos ao Senhor. Quando eu honro a Deus, eu priorizo a Deus, eu entendo que Ele precisa Ele precisa ocupar o primeiro lugar da minha vida, inclusive e principalmente na área financeira. É claro que em todas as áreas, mas estamos falando para esse momento, momento de ofertório, momento de devolução, de entrega, nós precisamos honrar ao Senhor. Quando eu sou fiel, quando eu sou generoso, quando eu entendo e pratico este princípio, eu estou honrando a Deus. E quando eu honro a Deus, a promessa que está no verso 10, ela é cumprida na minha vida, na sua vida e de todos aqueles que têm vivido essa realidade. Nossos celeiros ficarão plenamente cheios e os nossos barris transbordarão de vinho, trazendo para os nossos dias a prosperidade, que na verdade é a ausência de necessidades, os recursos do Senhor serão realidades na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja. Então, queridos, estamos começando o mês e nós precisamos honrar ao Senhor
com os primeiros frutos. Precisamos honrar ao Senhor com as primícias, para que o nosso mês seja um mês abençoado, para que possamos ser generosos com a obra de Deus. Então, eu quero orar por você, eu quero orar com você e tomar posse junto desse princípio, aplicá-lo na minha vida, a fim de que você entenda isso também, aplique na sua vida e juntos vivamos o melhor de Deus nessa terra. Pai, muito obrigado por esse tempo tão poderoso, tão precioso, de entrega, de devolução, de honra, onde nós reconhecemos que tudo que nós somos e tudo que nós temos é pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia das nossas vidas. Eu quero concordar em fé com o meu irmão, com a minha irmã, que está agora conectado a este canal, que está junto comigo, cultuando ao Senhor. Pai, que os Seus recursos sejam multiplicados em nossas vidas, para que possamos ser generosos, para que possamos honrar ao Senhor, para que possamos ser fiéis e contínuos no investimento do Teu reino através da nossa igreja local. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um mês de provisão, um mês de abundância, um mês de prosperidade na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer graças a Deus, você pode realizar a sua contribuição agora mesmo, fazer o seu investimento agora mesmo, através desse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro e vai contribuir com generosidade, vai honrar ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos daquilo que Ele tem te dado. Deus abençoe e uma boa semeadura. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora você vai pegar os seus elementos, o suco, que tem como propósito apontar para o sangue de Jesus, e o pão, que aponta para o corpo de Cristo. Nós vamos juntos, como igreja, celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu quero antes ler essa poderosa instrução que o apóstolo Paulo nos traz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim a palavra de Deus: Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28 diz assim: Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Que instrução poderosa. A preocupação do apóstolo Paulo era mostrar que esse não é o momento
de condenação. Esse não é um momento de julgamento, mas é um momento de avaliação, é um momento de uma alta reflexão. Então, você que vai olhar para dentro de si, você que vai se examinar e posteriormente comer do pão e beber do cálice, porque a Santa Ceia, ela tem como propósito renovar a nossa aliança, na verdade, a nova aliança firmada no sangue de Jesus. Então, queridos, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você tem se esforçado para andar em novidade de vida, você é muito bem-vindo a participar desse momento. Não aceite acusações sobre a sua mente, não aceite condenações sobre a sua mente. Se for necessário, peça perdão ao Senhor, mas vamos juntos participar desse banquete espiritual. Então, pegue o seu pão, pegue o seu cálice, eu quero que você faça a sua oração de forma muito pessoal, de forma onde você vai abrir o seu coração para o Senhor e vai estar à mesa com Ele. Tem lugar na mesa para você, tem lugar na mesa para sua família. Pai, muito obrigado, porque esse é um momento de celebração, esse é o momento onde anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde deter o nosso Deus, a morte não pôde deter o nosso Rei. Hoje o Senhor vive e reina, hoje o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos ao Senhor e dizemos, ó Deus, que queremos estar à mesa contigo, queremos participar desse banquete espiritual, Deus, porque sabemos que há poder nesse momento, há poder nessa ministração. Eu quero abençoar, apresento o seu cálice, apresento o seu pão, eu quero abençoar esse cálice, este pão, assim como o pão e o cálice do meu irmão. Deus, nós consagramos a Ti esses elementos que passam agora a ser elementos espirituais, que ao comermos desse pão, que ao bebermos deste cálice, que haja uma transformação no nosso interior. Eu oro, Deus, por pessoas que possam estar enfermas agora, Pai, que o Senhor ministre cura. Eu oro por pessoas que possam estar oprimidas agora, que o Senhor traga libertação, que haja um mover espiritual, porque há poder no sangue de Jesus. Nós abençoamos este pão e abençoamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode dizer amém comigo? Vamos comer juntos então do pão. Aleluia. Você pode exaltar ao Senhor, você pode agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor pagou o preço naquela cruz. Hoje não há mais condenação sobre nós. Hoje não há mais dívida porque o Senhor pagou o preço e foi um preço de sangue. Nós abençoamos este cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos beber juntos do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe, querido, você e toda a sua casa. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e em alguns casos online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação.
Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Durante a semana, nas reuniões das mulheres guerreiras, há um momento de muito clamor e oração pelas famílias. Não deixe de participar. A Marcha do Amor é o momento onde demonstramos o nosso amor, abençoando as famílias que estão precisando. Então, contamos com a sua doação. Bem dizer tudo ao seu vizinho. Ser generoso. Tem coisas maiores que Deus tem. Say, Lord, use me. What can I take? Sem crer na ressurreição de Jesus. Você tem coragem, você tem identidade sem destino. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou o momento poderoso da ministração da palavra de Deus nesse culto tão abençoado. Já tivemos o Minuto Conexão, já tivemos a oportunidade de contribuir, para a obra de Deus através da nossa igreja local. Celebramos a Santa Ceia do Senhor e agora nós seremos abençoados através da poderosa ministração da palavra de Deus. Então não sai agora por nada, me dá aí pelo menos alguns minutos, fica bem ligadão aqui com a gente, para que sejamos juntos abençoados por Deus, tá bom? Vamos lá? Eu vou continuar falando sobre pilares para a edificação da igreja, e eu gosto de fazer esse paralelo com a construção civil, assim como a edificação de um prédio precisa de alicerce, precisa de pilares, precisa de colunas. Na obra de Deus, fazendo essa analogia, não é diferente. Os pilares, eles trazem sustentação para uma construção. E quando nós falamos de pilares da obra de Deus, nós falamos de princípios, nós falamos de pontos que são fundamentais, que eu e você, como igreja, precisamos guardar e precisamos viver. Então, na primeira mensagem eu falei sobre fé, na segunda eu falei sobre oração, na terceira eu falei sobre unidade, falei do poder da concordância. E o pilar de hoje é perseverança. Fala comigo,
perseverança. Em todo processo é necessário perseverança. Em todo processo de conquista é necessário perseverarmos. E o título da mensagem de hoje é Perseverando no Processo. Fala comigo assim, perseverando no processo. Eu quero ler com você, inicialmente, um texto bastante conhecido, que está ali no segundo livro de Reis, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Fica atento, então, à leitura da palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita havia falado. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta e você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lava-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Farfá em Damasco melhores do que todas essas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E então foi embora dali muito furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Amém, queridos? Esse é um texto muito conhecido que narra, a cura desse oficial do rei. O texto em tela nos relata o processo de vida de um homem que, para ser curado, ele precisou perseverar e passar por um grande processo. Eu não vou agora aprofundar nas características de Naamã, de quem Naamã era, até porque você conhece, eu vou citá-las um pouco mais à frente nessa mensagem. Eu quero frisar com você, basicamente, nessa introdução, no tema, no título da mensagem, perseverando no processo. Processo que nós enfrentamos, processo que nós vivemos em nosso dia a dia, lutas, conquistas
que almejamos. Naamã, ele tinha o seu objetivo, ele tinha o seu propósito, que era ser curado. Mas para chegar à cura, ele precisou perseverar em um processo que para ele não foi fácil. Eu aprofundei a palavra perseverança, é uma palavra no grego que se escreve proskartério, que significa dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Então, perseverança no grego é proskartério, que significa dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Perseverança exige esforço. Fala comigo assim: perseverança exige esforço. Amém, queridos? E a palavra processo é uma palavra com origem no latim procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomada para atingir algum objetivo. Em sua etimologia, processo é uma palavra relacionada a percurso e significa avançar ou caminhar para frente. É muito legal, querido, quando nós aprofundamos no significado das palavras. Isso nos leva a uma profundidade maior daquilo que nós precisamos fazer como ser humano, como indivíduos, como servos de Deus, em um processo de edificação. Então, nessa mensagem, nós vamos caminhar no processo de edificação da igreja, mas também nos processos que enfrentamos no nosso dia a dia. Por isso que eu trouxe essa rica história de Naamã, que ele era alguém muito poderoso, foi acometido de uma enfermidade, precisou passar por um processo para viver a sua cura. Amém? Então, perseverança exige esforço. Processo aponta para avanço, para caminhar para frente. As dores que enfrentamos, preste atenção nessa frase, as dores que enfrentamos durante o processo precisam serem vistas como oportunidades de crescimento, avanço e conquistas. Fala comigo assim: as dores que eu estou enfrentando, traz para a primeira pessoa, as dores que eu estou enfrentando precisam ser vistas por mim como grandes oportunidades de crescimento, avanço e conquista. Amém, queridos? Por isso nós precisamos perseverar no processo. Talvez você esteja vivendo um processo árduo na sua vida. Ainda que não seja uma enfermidade, como o caso de Naamã, mas você está passando por uma luta, por uma dificuldade, saiba que as dores fazem parte disso. Então começa a enxergá-las como oportunidade de crescimento, de avanço e de conquistas. Amém? Então, seguindo, Naamã, ele viveu essa realidade. Em seu processo, ele sentiu dores que produziram transformações interior e cura física. Então, ou seja, o processo, ele trouxe cura integral na vida de Naamã. Porque aquilo que era visto era apenas a lepra. Porque o que estava no seu interior, o que precisava ser transformado no seu interior, só ele e Deus sabia. E quando nós decidimos a enfrentar um processo, quando nós decidimos a perseverar em um processo, Deus está trabalhando em nós por dentro e por fora. Deus está tratando o nosso interior e nos levando a conquistar no nosso exterior. Amém, queridos? Então, a partir desse texto, eu quero identificar com você algumas posturas necessárias. Fala comigo assim, necessárias, que precisamos assumir durante os processos que enfrentamos em nosso dia a dia. Vamos lá então, vamos aprofundar mais? Vem comigo. A primeira postura que eu identifico e relacionei nesses 3 pontos que nós vamos analisar nessa mensagem é a necessidade de esvaziar-se
do nosso eu. Fala comigo assim: eu preciso me esvaziar do meu eu. Olha o que diz o verso 1 do nosso texto base. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Queridos, mesmo com todo o prestígio que Naamã tinha, ele foi acometido por uma lepra, que para a época era uma doença incurável, não tinha cura, porque, na verdade, se tivesse cura, o Naamã já tinha alcançado a cura, porque ele tinha recursos, ele tinha dinheiro, ele tinha os melhores tratamentos da época à sua disposição. Mas mesmo com todo esse prestígio, mesmo com toda essa pompa que ele tinha, mesmo com toda essa honraria que ele tinha, ele foi acometido por essa doença. Mesmo com tudo isso, ele se vê impotente diante dessa situação. Na verdade, então, ele reconhece. Ele não reconhece a princípio, né? Deus usou um instrumento, que ele precisava de uma intervenção sobrenatural. Mas para isso era necessário esvaziar-se do seu eu. Afinal de contas, ele era o comandante do exército da Síria. Ele era a pessoa principal a qual a Síria alcançou vitórias contra os exércitos inimigos. Ele era o braço direito do rei, ele era bem quisto pelo povo, pela sociedade. Mas quando ele chegava na sua casa, quando ele chegava na sua casa e tirava a sua armadura, ele se deparava com a sua impossibilidade, que estava naquela doença. E o texto fala que uma menina havia sido levada cativa e servia a sua senhora. E a menina, que foi o instrumento de Deus para iniciar esse processo, ela disse: o meu Senhor for até Samaria, ir lá procurar, ir lá estar com o profeta. Eu estou parafraseando, é claro. Ele será curado dessa lepra. Naamã, para ser curado, ele tinha que descer do seu pedestal. Afinal de contas, ele era o cara da época. Antes de curar a lepra de Naamã, Deus queria curar o seu orgulho. Deus queria começar a trabalhar no interior de Naamã. Porque, queridos, às vezes nós ficamos muito preocupados com as coisas externas. E não cuidamos, e não olhamos para dentro de nós. Não nos preocupamos com os sentimentos que acumulamos nos porões, da nossa alma, das nossas emoções. E isso acaba nos levando a viver experiências negativas. Naamã, ele era alguém orgulhoso. Naamã, ele era alguém altivo. Naamã, ele era alguém que se achava o dono da situação. Mas havia algo que ele não conseguia vencer. Alguém que já havia vencido exércitos poderosos, mas a lepra ele não conseguia vencer. Tem situações, queridos, que eu e você enfrentamos, processos que nós enfrentamos, e ficamos impotentes diante dessas situações tão difíceis que às vezes vivemos. E aí é necessário entender a dependência de Deus para que haja uma intervenção sobrenatural e nós sejamos curados de dentro para fora. Então não acumule sentimentos nocivos dentro de você. Seja uma pessoa predisposta a perdoar. Seja uma pessoa predisposta a andar a segunda milha. Seja uma pessoa que não julgue o outro, mas, ao contrário, auxilie, ajude e não aponta o outro.
Em um processo de edificação de uma igreja, o que precisa prevalecer é Jesus. Não é o pastor Marcos, não é o líder do ministério X, Y, Z. Não, é Jesus que precisa prevalecer. Todos os nossos esforços precisam convergirem para exaltar Jesus nesse lugar. É importante que Ele cresça e eu diminua. Você pode falar isso? É importante que Jesus cresça e eu diminua. Amém, queridos? Naamã tinha que depositar aos pés de Deus os seus títulos, seus diplomas, suas medalhas, suas condecorações, sua altivez e até mesmo as suas vitórias. Porque no reino de Deus, os generais têm que se humilhar e os poderosos precisam se curvar. Naamã era um general poderoso, mas ele precisava se esvaziar. Tudo aquilo que inflava o seu ego, ele precisava diminuir para que o poder de Deus crescesse sobre a vida dele. Mateus, em seu evangelho, na verdade, do evangelho de Jesus, segundo registrou Mateus no capítulo 20, a partir do verso 25, diz assim: Jesus os chamou e disse, Jesus chama os seus discípulos e fala assim com eles: vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Porém, entretanto, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, queridos? Eu preciso me esvaziar, eu preciso descer do pedestal, para que o poder de Deus venha crescer na minha vida, e a partir do serviço a Deus, a partir do serviço na minha igreja local, eu seja curado, eu seja transformado, eu seja cheio do poder de Deus. Amém? Então, esvazie-se do seu eu. O segundo ponto que eu quero pensar com você, nesse caminho de perseverarmos no processo, é não se disperse durante o processo. Fala assim comigo: não se disperse durante o processo. Versos de 9 a 12 diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Naamã leva o caso ao seu senhor, o seu senhor emite uma carta de apresentação. Naamã reúne pratas, reúne riquezas, reúne roupas finas, parte com seus cavalos, com toda a sua comitiva e para lá na porta da casa do profeta Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Farfá, lá em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali muito furioso. Percebe, queridos? Naamã, ele ainda estava no processo do tratamento. Ele não havia entendido o tratamento de Deus na vida dele. Por isso ele ficou furioso e ele se dispersou da direção
que o profeta estava dando. Pela sua posição como comandante de um grande exército, como um homem muito respeitado e vitorioso, ele achava que o profeta deveria ir lá, deveria fazer todas aquelas honras para recebê-lo. Mas Eliseu, o instrumento de Deus, para tratar Naamã nesse processo de quebrantamento, nesse processo de esvaziamento, Eliseu nem vai recebê-lo pessoalmente. Manda que o mensageiro fosse lá e falasse para Naamã o que ele deveria fazer. E Naamã fica muito indignado com isso. O texto chega a dizer que ele sai dali furioso. Ele estava em tratamento. Ele sai dali furioso e ele, por um determinado espaço de tempo, ele se desvia, ele se dispersa do propósito que ele tinha. Ele deixa entrar no seu coração um sentimento de raiva, ele deixa entrar no seu coração um sentimento de fúria. E quantas vezes eu e você agimos assim? Por não entendermos os propósitos de Deus, quando a direção não agrada o nosso coração, nós ficamos com raiva, nos dispersamos no processo e perdemos a rota do propósito. Talvez você já tenha se comportado assim, você que está conectado aqui nesse canal, talvez você já tenha agido assim. Planejado alguma coisa, achando que tinha que acontecer da forma que você planejou, mas na verdade a resposta de Deus não tem agradado o seu coração, e você ficou chateado e saiu do caminho que Deus havia estabelecido para você percorrer. Saiu do processo que Deus havia estabelecido para que você perseverasse. E quando agimos assim, nós permitimos que sentimentos nocivos entrem no nosso coração, entrem na nossa mente e retardam as bênçãos de Deus para a nossa casa e para a nossa família. Então, queridos, Naamã, por um espaço de tempo, ele se dispersa diante da direção dada pelo profeta. Perseverar no processo significa não se dispersar com as propostas e muito menos desistir por causa das lutas. Precisamos nos manter focados não naquilo que inclina-se o nosso coração, mas sim na direção de Deus sobre o que Ele nos chamou para fazer. Porque hoje, querido, muitas pessoas têm tentado inverter essa ordem. Só quer fazer aquilo que agrada ao seu coração. Só quer fazer aquilo que vai gerar algum bem-estar para si próprio. Mas não estão atentos àquilo que Deus está apontando para que seja feito. Aquilo que Deus está apontando para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu quero falar no contexto pessoal, mas no contexto também de igreja. Você faz parte dessa família. É importante entendermos que Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para edificar uma igreja. Deus nos chamou para construir algo forte, algo sólido. E em muitas situações, ou melhor, na maioria das situações, eu vou precisar mortificar a minha carne para que o meu espírito, que está conectado ao Espírito de Deus, prevaleça nas minhas ações. Entende isso? Amém? Precisamos nos manter focados não naquilo que inclina-se o nosso coração, mas sim na direção de Deus sobre o que Ele nos chamou para fazer. Isso é o mais importante. Aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a Bíblia fala lá em Mateus 6,33, para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e buscarmos a justiça de Deus em primeiro lugar, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Provérbio 16, de 1 a 3 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor, Ele avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem
bem-sucedidos. Que chave poderosa, querido, consagrarmos ao Senhor tudo que temos o privilégio, a oportunidade de fazermos. E assim os nossos planos serão bem-sucedidos. Então não se disperse diante do processo. Talvez você esteja enfrentando lutas, esteja enfrentando dificuldades, mas mantenha-se focado, mantenha-se firme no propósito, mantenha-se firme naquilo que Deus te chamou para fazer. E no momento certo, Ele vai te honrar. O terceiro ponto que eu quero pensar com você, baseado nesse texto, persevere até conquistar. Fala comigo assim, persevere até conquistar. Versos 13 e 14 diz assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão. Fala comigo, ele desceu. E esse desceu, ele é carregado de significados aqui na palavra de Deus. Ele desceu, ele se humilhou, ele se submeteu, ele saiu do pedestal, ele se prostrou, ele desceu. Mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E aí ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como de uma criança. Percebe, querido, o processo do milagre. Primeiro Deus usa o profeta para confrontar o interior de Naamã. Porque não bastava só curá-lo da lepra. Era necessário que houvesse uma transformação no seu interior. Deus Ele quer nos abençoar, é claro, mas Ele está principalmente interessado na nossa alma. Ele está principalmente interessado na nossa salvação. É claro que a promessa de vivermos o melhor aqui na terra, sim, mas não perder em momento nenhum a nossa salvação. Por isso, persevere até conquistar. Sejam objetivos terrenos, sejam processos que você esteja vivendo e, acima de tudo, persevere até conquistar a sua salvação. Se Naamã não tivesse mergulhado 7 vezes no Jordão, ele teria voltado leproso para a Síria. Não basta uma obediência parcial. Se ele tivesse mergulhado apenas 6 vezes, sairia do Jordão ainda leproso. Às vezes eu e você agimos assim. Não, eu só vou obedecer até aqui. Eu só vou concordar com uma direção que a minha liderança está dando até aqui, porque daqui para frente vai custar, daqui para frente vai doer, eu não estou pronto para pagar esse preço. E aí acabamos obedecendo parcialmente e não alcançamos e não vivemos o melhor daquilo que Deus tem para nós. Então não adianta obedecermos parcialmente. Naamã ele precisava mergulhar 7, não 6, não 5, não 4, não 3, não 2, não 1, eram 7 vezes. Eu e você precisamos entender isso, que quando Deus dá uma direção, de forma direta ou usando canais, usando homens e mulheres de Deus, nós precisamos obedecer integralmente essa direção. A fé precisa nos levar a perseverar e obedecer incondicionalmente ao que Deus nos manda fazer, mesmo que a princípio os nossos olhos naturais não estejam enxergando o milagre. Pastor, mas eu não estou vendo nada ainda, não estou sentindo nada ainda. Você precisa fazer para sentir e não sentir para fazer. Então continua fazendo, continue perseverando, continue focado, mesmo que os seus olhos naturais não estejam ainda enxergando o milagre. Mas aquele que prometeu é fiel
para cumprir. Amém, queridos? Tiago 1, 2 e 3 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amém? Então, persevere no processo. Eu quero concluir lendo a parte B do verso 15, lá do nosso texto base. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Quem declara isso aqui, querido? É o próprio Naamã. Naamã era um homem idólatra. Naamã era um homem que servia a deuses estranhos. Deuses esses, com letra minúscula, é claro, que não foram capazes de curá-lo da lepra. E ele vai até o profeta, ele vai até o homem de Deus. Acontece uma cura e acontece uma conversão. Naamã declara: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Deixa eu te falar algo, ter perseverança significa persistir em seguir a Jesus. Mesmo enfrentando muitas dificuldades, perseverar não é desistir. Seguir Jesus nem sempre vai ser fácil, mas se perseverarmos, receberemos a recompensa de Deus. Amém, queridos? Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o chamado para mim, o chamado para você, o chamado para nós é perseverarmos até o fim, a fim de vivermos o melhor de Deus nessa terra, mas principalmente garantir um dia de cada vez a nossa salvação. Naamã, ele é curado e ele se converte, ou ele se converte e é curado. Deus fez a obra completa na vida dele, porque ele passou por um processo e ele perseverou nesse processo. E essa é a ideia central dessa mensagem, que você não desista no caminho, que você não se perca na rota, mas que o seu GPS espiritual fique bem ligadão aí, a fim de você prosseguir naquilo que Deus te chamou para fazer. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por essa mensagem tão poderosa que vem ministrar os nossos corações. Eu oro pelo meu irmão e minha irmã que está agora na sua casa, no seu trabalho, conectada a esse canal, participando desse culto. Que a tua bênção esteja sobre ele, Deus. Que haja uma intervenção sobrenatural. Que haja um mover sobrenatural, trazendo cura, trazendo restauração, mas acima de tudo, gerando transformação. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família. Que o Senhor possa te fortalecer, nutrir a sua fé, para que você não desista ao longo do processo naquilo que Ele te chamou para fazer. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer graças a Deus? Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe e um beijo no seu coração. Paz.